e as famas. Igual a ti não há. Igual a ti. Impossível. Eu sou o rei do fogo! Aí, você pode ir pra floresta amazônica, você vai ver só com isso aí, um fósforo, cuidado. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Senta em rodinha de amigos que o Deus que a gente serve, para eles não sabem disso. Por quê? Porque nós temos vergonha de falar do Deus que a gente serve. A gente fica com medo de expor o nosso sentimento que a gente tem por Deus, e a gente vai sendo desse jeito aqui, ó. A gente vai apagando. Então que a gente saia daquele lugar ali, igual a gente sai daqui amanhã, que a gente possa ter entendimento, que a gente pode transformar a vida do nosso amigo. Se você tem um amigo que você gosta, ore pela vida dele e busque ele para estar como a gente está aqui hoje. Porque hoje a gente somos como essa fogueira aqui, a gente está brilhando, buscando a presença de Deus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que com Ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Eu serei. Celebrei, Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele. Primeiro de muitos acampa dentro, em nome de Jesus. Agora falta arrumar coragem para fazer com as crianças, né? Arrumar uma tropa de elite para cuidar das crianças. Mas o fato é que nós, como igreja, fizemos alguma coisa, algum movimento para poder abençoar a vida dos adolescentes da igreja. E é por causa disso também que eu estou querendo trazer uma palavra para a igreja hoje, e eu peço que você me ajude, prestando muita atenção nisso, em nome de Jesus, que a palavra, mesmo que se for curta, mas que ela seja poderosa no seu coração, no meu coração também, que o Espírito Santo fale ao meu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que eu e você tomemos uma atitude diante da palavra que a gente vai ouvir agora, em nome de Jesus. Eu quero que vocês julguem essa palavra à vontade, veja se o que eu estou falando está na Bíblia, se não estiver, desobedeça, está entendendo? Mas se estiver na palavra de Deus, vamos obedecer
o que está escrito aqui, o que vai ser dito em nome de Jesus, para que Deus não precise vir e venha ferir a terra com maldição, né? Venha julgar a nossa vida, ou a cidade, ou o que quer que seja. Estou me lembrando aqui de uma coisa que eu vi interessante. Eu quero agradecer a Deus, em nome de Jesus, à igreja, aos irmãos. Estiveram orando pela vida do Alexandre, que já está ali hoje no culto, né? Vamos aplaudir a Jesus. E também pela vida do Robson, da Vanessa. Eu acho que eu vi ele entrando aqui na igreja. Aí ele lá, já está aprontando todas. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. E também tem o Charles, que está aqui no nosso meio. Glórias a Deus. Cadê o Charles? Ah, ele aqui, ó. Está aí, ó. Glórias a Deus. Deus guardou a vida desses amados. Que bom a gente poder saber. Eu falei, poxa, será que precisava cair de moto para vir? Nunca vim para a igreja, né? Tá bom. Mas não precisava não. Amém, queridos? O tema dessa mensagem hoje. Posso falar? Posso falar? Está anotando aí? Anota aí. Não perca a sua família. Podia parar aí, né? Tá bom, né? Tá bom, pastor. Para esse. Não perca a sua família. Eu já pensei em tantos títulos para essa mensagem. Mas eu não consigo fugir do negócio. É não perca a sua família para o diabo. É sério o negócio. Eu vou tentar falar sorrindo para não chorar aqui. Mas não perca a sua família. Para isso eu quero que você abra a Bíblia. A palavra de Deus é em Isaías no capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 5. Isaías capítulo 3, de 1 a 5. Por favor, não usar a NVI, Almeida atualizada, pelo menos, tá? Isaías 3, de 1 a 5. Eu vou ler aqui nessa versão Almeida e atualizada, que talvez seja diferente da que eu tenho. No que ela diferir, eu vou procurar a minha versão aqui, por favor, a minha tradução. Vamos à palavra de Deus? Posso ler aí, Vitor? Bom, vou ler aqui. Isaías capítulo 3, versículo 1. Bom, vejam o soberano, o Senhor dos exércitos. Logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água. Voltou para a NVI, né? Apaga aí, por favor, querido. Não. Tira esse texto aí. Eu vou ler aqui. Diz assim a minha versão. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil dentre os artífices e o encantador perito. Versículo 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Amém, queridos? Pai, oramos aqui em nome de Jesus, pedindo a direção do Teu Espírito, para falar algo aqui que realmente divida juntas e medulas, alma e espírito, carne, daquilo que é do céu, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço por Tua graça e por Tua misericórdia. Envolve, ó Deus, esse ambiente com um espírito de quebrantamento, de entendimento da Tua palavra. E eu já te dou toda a honra e toda a glória pelo que vai acontecer nesses minutos, no nosso coração e na nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, olhando para esse texto e observando tudo o que está acontecendo com a família. Quando eu digo a família de forma geral. Eu estou me vendo na responsabilidade de vir aqui diante da igreja e de fazer uma coisa, que é meu dever. E o meu dever é alertar. Meu dever é tocar uma trombeta. É gritar se necessário. Para as famílias dessa igreja, para as pessoas com quem eu convivo.
que o que eu estou vendo não é nada bom. E as coisas que estão acontecendo, eu vou falar alguns fatos que estão acontecendo hoje, e que são terríveis, para mim são terríveis. E nós, como famílias, como igreja, enfim, cada um de nós precisa fazer alguma coisa hoje. Pelo menos uma decisão no nosso coração. Porque eu não vou dizer que os dias maus vão chegar. Eu não vou falar que os dias maus vão chegar. A verdade, está me ouvindo? Preste atenção. Se você tiver com celular, olha o que eu vou falar, pode parecer maluco. Mas se você tiver com o seu celular ligado, entrando em Facebook agora e em WhatsApp, eu te peço, por favor, para você desligar o seu celular. Então a gente está aqui hoje, eu não quero nem dizer que os dias maus estão vindo. Os dias maus, na realidade, já chegaram. Eles já estão aí. Porque o que está acontecendo com muitas famílias já é uma espécie até de tragédia, de problemas que estão acontecendo. Então, como pastor da igreja, ou como profeta, como você quiser, ou como um falador qualquer, eu preciso ler a palavra e trazer alguma revelação em cima do que eu tenho lido. E já disse que o nosso papel como igreja é alertar. E é preparar pessoas com os ensinamentos da Bíblia acerca do que está acontecendo com muita gente dentro da igreja. Eu não estou falando só não estou falando de fora, não estou falando de dentro da igreja. E o que está acontecendo com gente dentro da igreja? Desordem. Desordem, e eu vou dizer até mais, sérios problemas dentro de casa. Sérios problemas dentro do lar. Vou até dizer mais, gravíssimos problemas dentro de casa. Coisa séria. E eu vou buscar fazer uma lista de algumas razões que eu tenho listado, pelas quais esses problemas estão estabelecendo-se dentro das casas, dentro do lar, dos relacionamentos. Se eu dissesse para vocês aqui, eu não sei quem concordaria comigo. Se eu pegar a minha Bíblia e abrir lá no Salmo 127, se eu não estou enganado, eu penso que esse Salmo vai dizer que existe uma herança que é do Senhor, e que essa herança do Senhor foi colocada dentro dos lares para ser muito bem cuidada. Mas a herança de quem é? É do Senhor. Eu estou errado no Salmo? É o 127, não é? Alô? Tem alguém aqui na casa? Vocês já estão em estado de choque? Eu nem comecei a pregar, já estou em estado de choque. O Salmo 127, eu não estou certo? Diz que os filhos são herança do Senhor. Não são minha propriedade. Se elas não são minha propriedade, são herança do Senhor, não se engane. Eu, Eduardo, vou ter que prestar contas a Deus das minhas filhas. Não fique com raiva do que eu vou falar. Eu não vou prestar contas a Deus dos seus filhos. Você vai prestar contas a Deus dos seus filhos. Porque eles são herança do Senhor. Eu diria até mais, Deus só emprestou por um pouco de tempo minhas filhas, para que eu eduque as minhas filhas no caminho de Deus, para que quando elas forem velhas, idosas, não tenham se desviado deles. Mas quem é que pode me dizer com coragem que não está acontecendo hoje, dentro das igrejas, de milhares e milhares e de milhares e milhares de filhos que estão desviados dentro da igreja, porque os pais já são desviados do coração? Há um desvio muito grande. Cristianismo se tornou uma coisa muito, frágil, muito líquida, sem compromisso, sem consistência. Mas a palavra continua a mesma. Eu estou errado. A Bíblia continua a mesma, o Deus que a gente serve, o Jesus de Nazaré que está aqui no nosso meio nesse momento continua o mesmo. O Espírito Santo que está nesse lugar continua sendo o mesmo.
Ele não vai mudar a palavra, porque veio a modernidade decepou conceitos, ordenanças e mandamentos que estão na palavra de Deus. Ele não vai mudar, não. Que agora tem igrejas inclusivas, aonde homem se casa com homem, mulher se casa com mulher, é uma verdadeira Sodoma e Gomorra travestida de cristianismo, e tem muitos pastores que morrem de medo de falar o que eu estou falando agora, está gravado, vai para o mundo inteiro. A Bíblia não vai mudar, as responsabilidades não vão mudar, gente. Deus virá, e virá com juízo. A Bíblia diz que vai haver um clangor de trombeta, ser um toque de trombeta ensurdecedor. E se nós, como aquelas virgens, lembra da passagem das virgens, da parábola das 10 virgens? Não estivermos vigiando, com azeite na lâmpada, com vida com Deus, vida espiritual, nós seremos apanhados de surpresa. Quem são as virgens? Quem são as virgens? Perdão. São as pessoas de igreja. São as pessoas que têm ouvido a palavra. É a própria palavra que Jesus disse em Mateus capítulo 7, você está me ouvindo? De 24 a 27, que existe uma casa construída sobre areia e uma casa construída sobre a rocha. A casa construída sobre areia é gente que ouve a palavra, mas não a coloca por prática. E a casa construída sobre a rocha é gente que ouve essa mesma palavra, mas a coloca por prática, mesmo diante das tempestades, dos ventos, das águas, dos rios, das tribulações e dos problemas. Isso não vai mudar. Não dorme não, irmão. Não tem nem 5 minutos que eu estou pregando. Isso não vai mudar. Deus vai fazer algo nessa nação. Já está fazendo. Deus é que governa o Brasil, não é o Temer, com todo respeito ao presidente. Não é. Quem governa o Brasil é Jesus. Que isso então está uma bagunça? Não, é porque está havendo rebeldia contra o governo dele. É totalmente diferente. Há uma desordem dentro do Brasil. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Começando do mais alto até o mais baixo. Do cabeça até o mais simples cidadão. E isso não tem que entrar dentro da minha casa? Me ajuda? Esse governo não tem que acontecer no meu lar, não? Não tem que acontecer na minha família? Alguém pode dizer amém? A questão é, está acontecendo esse governo de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família? É o temor de Deus que está dentro da minha casa, dentro da minha família? Ou é o quê? Ou é uma desordem e uma série de problemas dentro de casa? Deixa eu listar algumas coisas aqui, que eu creio que não esgotam a lista, mas já servem para dar uma luz acerca de razões pelas quais tanta desordem e tanto problema dentro das famílias, dentro das casas. Primeiro, eu disse para vocês, até pedi para ler o Salmo 127, que fala sobre uma responsabilidade que é colocada sobre os ombros dos homens, maridos. Mas quem é que pode negar que hoje a gente olha para a nossa nação, igreja, e a gente vê as mulheres tendo que fazer o trabalho do marido? A vida espiritual que é para ser para o homem. Quantos homens da nossa igreja são realmente sérios em relação ao sacerdócio espiritual no lar? Quem está me ouvindo? Lá vai a mulher, ainda agora, a menos do que 35 minutos. Não, talvez a menos do que 1 hora. Eu estava aconselhando uma senhora, porque ela disse, o meu marido não quer mais, ele não quer. Ele diz que não quer compromisso com Deus e não quer compromisso com a igreja. O que é que eu faço, pastor? Eu falei, deixe ele em casa e vá para a igreja. Vá adorar a Deus, não brigue com ele, não discuta, busque a Deus. Mas isso não é só um caso. O problema da desordem na igreja é reflexo da desordem na casa, na família. O problema da desordem na nação começa com o problema da desordem dentro do lar. Porque o homem não é sacerdote. Porque o homem não é um homem de oração, não é um homem de palavra.
Não é um homem que leva Deus a sério, não é um homem que educa, que investe tempo, que gasta tempo, que faz o que um homem deve fazer. E o que um homem deve fazer, Deus já disse, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem deveria ser o cabeça, deveria não, deve ser o cabeça do lar. Eu posso ouvir um amém? Mas o que muitos de nós maridos fazemos? Nos encostamos. Não somos sérios para com aquilo, com todo amor eu estou falando isso, que não muda, não varia de cor, nem de intensidade, que é o chamado de Deus e da sua palavra para que haja ordem dentro de casa. Não brinque mesmo, escute o que Deus está falando. Então a primeira coisa dessa lista, ou o item dessa lista, pelas quais eu vejo que tem havido desordem e tantos problemas dentro do lar, eu vou dizer, é a transferência, é transferir a responsabilidade da casa. Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Solteiro. O Mateus é solteiro e ainda está indo beber água. Lá na Coreia já ia levar uma, né? Quem é solteiro? Vou falar para você. Se o rapaz que vai querer casar com você não for um homem de Deus, pula fora, depois não reclama que eu não estou te avisando. E você, rapaz, se não quiser ser um homem de Deus, tome vergonha. Para não querer envolver uma menina numa canoa furada. Porque Deus está olhando para essas coisas de transferência de responsabilidade. Um dos problemas é a transferência de responsabilidade. Deixa eu falar uma ou duas coisas nesse ponto aqui. Não é a igreja. Não é a igreja. Nem é o pastor. Não é a igreja, não é o pastor, não é o discipulador, nem é a escola. O responsável pela educação e pela liderança dentro de uma casa. Pastor, é fácil para o senhor falar, porque eu sou mãe solteira. Então você seja o homem nessa. Quando eu digo homem, eu digo o governo dentro desse lar. Seja o governo. Não adianta você transferir a responsabilidade. Meu filho está desse jeito porque a igreja, porque o pastor, porque o discipulador, é porque você não está tomando uma posição séria diante de Deus. Os pais ou responsáveis. A responsabilidade é sua, não a transfira. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, o versículo falado e decantado em tudo quanto é ensino sobre pais e filhos. Ensina o filho, e quando ele ainda for velho, não é isso que está escrito em Provérbios 22, 6, deve ter colocado ali, ó. Olha lá, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desvia dele. Mas esse ensinar virou apenas uma repetição de frases. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 18 anos de idade. Aluno da escola de aeronáutica. Um monte de gente na minha casa fumava. E aí eu falei, eu vou fumar também, porque fumar é um negócio que traz status. E vou comprar um cigarro do bom. Também não vou dizer o nome aqui, que eu não vou fazer propaganda do inferno aqui. Ia da varanda da minha casa, eram 2 varandas, era bem grande a casa, e eu estou lá fumando. Meu pai chegou e olhou aquilo. O que você está fazendo? Estou fumando, pai. Mas eu não te ensinei isso. Eu falei, pai, só me perdoa, mas o senhor me ensinou porque eu já vi o senhor fumando. Tem alguém aí me ouvindo? Faça o que eu falo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Esse tipo de ensino, com todo respeito, é hipócrita, ele cansa as pessoas. Meu filho vai para a igreja, meu filho seja de Deus, meu filho isso, meu filho aquilo, mas eu mesmo não dou testemunho, nem de arrependimento, nem de quebrantamento, nem de pedir perdão e mudar a minha posição. E quero que essas coisas sejam assim.
Não é a igreja, não é o pastor, não é o discipulador. Não adianta você culpar pessoas pelo que esteja acontecendo na tua casa, se esse governo não fosse tão corrupto, se a educação fosse melhor na escola. Alguém estava me contando exatamente um testemunho desse na escola. Houve uma reunião de pais e a diretora perguntou para um pai que estava naquela reunião: pai, o que você acha que deve ser o papel da escola na educação dos seus filhos? Ele falou: olha, com todo respeito, eu não quero brigar com ninguém, mas não é a escola que está aqui para educar o meu filho. A escola está aqui para passar conhecimento. Quem educa meus filhos sou eu, na palavra de Deus e no temor do Senhor. Aquela diretora ficou olhando para ele e falou assim: está encerrada a reunião. Porque era só o que eu precisava ouvir, porque eu vivo sendo culpada, responsabilizada pelos problemas com drogas, pelos problemas sexuais nos filhos, pelos problemas de dependência, de tentativa de suicídio, de um monte de coisas que estão acontecendo com os adolescentes. Eu é que sou culpada. Quem é responsável por isso são os pais, não é o governo, é a falta de educação. Se tivéssemos mais dinheiro, se tivéssemos mais faculdades, se tivéssemos um PIB maior, se não tivesse tanta corrupção, meu irmão, se tivéssemos mais Deus dentro de casa, dentro do nosso coração, nossos filhos não se desviariam jamais. Porque o que eles iriam ver é um reflexo claro e cristalino da pessoa de Jesus Cristo. E eles iam temer porque eles iam ver que eu e a minha casa, Josué capítulo 24, servimos ao Senhor. Josué falou: escolham quem vocês vão servir. Escolham os deuses que vocês vão seguir, o caminho que vocês vão trilhar. E Josué disse com a boca cheia: mas eu e a minha casa vamos seguir ao Senhor. Ele estava dizendo a minha responsabilidade. Ele era o líder de todo o povo que havia saído do Egito, mas ele estava dizendo: a minha responsabilidade é a minha casa, e ela vai seguir o Senhor. Os pais, em última análise, é que devem treinar o coração, a alma dos filhos. Se você vê lá Provérbios capítulo 20, versículo 11... até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Tem criança, o Isaac está ali no colo da Gislaine, do Alessandro, nunca fez pirraça. Ontem eu encontrei com um casal que eu nem vou citar o nome. A filha estava em crise. Porque lá no supermercado a filha disse: eu quero fralda para colocar no meu bebê. A filhinha desse tamanho. Aí eu tentei ser amistoso com ela: como é que vai? Aí ela: tudo bem? Ela: como vai a família? Como vai você? Tal. Ela não aguentou e deu um sorriso. Ela estava brava com os pais porque os pais não haviam comprado a fralda da filhinha dela, do bebezinho dela. O pai me disse que um dia ele foi pegar o bebezinho, que é uma bonequinha, pelo braço. Foi um verdadeiro quiprocó dentro de casa. O Senhor não tem amor, compaixão pelo meu bebê e pega ele pelo braço. Falei: Jesus, até aí tudo bem. O problema é quando a criança parte para pirraça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Oh, filhinho, não faz isso. Pá! Na cara da... Ai, não bate, filho, faz isso. Me diz que não está acontecendo isso nas casas. Ainda diz, quem tem que treinar a alma e o coração dos filhos é a casa. Porque se você não treinar o coração dos seus filhos no temor de Deus e na palavra, olha o outro versículo. Provérbios 4, 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração das crianças, dos filhos, tem que ser treinado por quem? Pelos pais. Senão você entra por aqui, quando passa daquela porteira, parece que soltaram os demônios da Tasmânia no meio da igreja, mano. Sai chutando, quebrando, pá. Aí o pai, meu Deus, que... E o menino fala: seu FDP, vai para PQP. Que isso, meu filho? O senhor fala em casa, por que eu não vou falar aqui? Quem está entendendo? FDP é fazedor de pão.
E PQP é pai. Que paizão. Primeira coisa, não adianta transferir a culpa para ninguém, a responsabilidade para ninguém. Responsabilidade é sua. Não vem querer me cobrar a responsabilidade do seu filho estar com um problema. Que isso, pastor? Não vou ficar mais aqui. Eu não sei o que você vai fazer com essa palavra. Mas eu sei o que você pode fazer com ela. Você pode assumir a sua responsabilidade. Não adianta culpar a igreja, a escola. Não adianta. Não funciona. Tudo que a casa quer ver é ordem. Tudo que a casa precisa é ordem. E ordem só traz aquele que é o rei do universo. Não tem outro que traga ordem para dentro de casa. Quando tiver muito dinheiro tem ordem, não tem nada. Quando tiver a casa própria, não tem. Quando tiver 2 carros, não tem. Não tem. Só quem traz ordem à casa, ao lar, é a presença de Jesus. Segunda coisa que eu coloco nessa lista de razões pelas quais há tanta desordem e problema dentro de casa. E agora que o negócio é sério. Deixar que o lar seja governado pela alma desgovernada dos filhos. Vou falar de novo. É deixar o lar ser governado pela alma desgovernada de um filho. Amados, não levanta a mão. Nem precisa. Quem aqui tem Facebook? Ela não escutou, estava dormindo, por isso que levantou a mão. Se tivesse prestando atenção, não levantava. Peguei uma já, ó. Quem aqui tem WhatsApp? De novo ela levantou, pecou 2 vezes agora, olha. Como eu já estou tirando a carteirinha vermelha da Ordem dos Advogados, vou dar só uma informação para vocês que estão aqui. Não é permitida a uma criança com idade igual ou inferior a 13 anos de idade ter uma página no Facebook. É crime. Quem está me ouvindo ainda aí? Pastor, pelo amor de Deus, e o WhatsApp? 16 anos de idade. Quem tem mais do que 16 pode ter. Quem tem menos é crime. Só pergunto uma coisa, quem é o responsável? Quem é o responsável? É o menor de 16 ou é você e sou eu? Pastor, mas qual é o problema de ter uma página no Facebook? Qual o problema? Tem problema algum? Tem não, pastor. Não tem? Eu estou sabendo de adolescentes aqui da igreja que com 13, 14 anos de idade têm se correspondido com homens de 30, 35 anos de idade. Qual é o problema? Eu olho, eu não estou falando de algo que eu não que eu vou falar a verdade. Vocês só estão aqui porque por isso que eu vejo tanta cadeira vazia, né? Parece que descobriram que eu ia falar uma coisa assim, bateram um fio para o outro. Eu confesso que eu sou chato, amados, nesse ponto. Eu confesso que eu vou lá no Facebook olhar. E eu olho o Facebook de alguns adolescentes da nossa igreja, não vou nem falar de jovens, porque jovem acha que já tem o nariz apontado para o céu muitas vezes. Mas muitos adolescentes da igreja estão postando o corpo, e não Jesus no Facebook. São as coxas, os seios, os meninos, aquele projeto mal acabado de maromba, porque não está marombado coisa nenhuma, ele acha que está. Ele é um mosquito, se olha no espelho, pensa que está o He-Man ali. Mas põe lá, sensualidade. Aí vem os comentários, gostosa, para uma menina de 13 anos de idade, ela, obrigada, e bota lá um comentário. Eu tenho filhas, amados. Eu sou chato mesmo. Tem os meninos que comentam lá, você é minha princesa, a minha isso, a minha doçura. Aí ela fala, obrigado, amorzinho. A menina que não tem nem seio, tem 2 biquinhos ainda, nem seio tem. Mas já está se relacionando sensual
e emocional e sentimentalmente com alguém. Deixar que o lar seja governado pela alma desgovernada dos filhos. Está em Isaías, capítulo 3, versículo 3 e 4, quando fala, 4 e 5, quando diz, dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o 5 diz, entre o povo, o oprimem uns aos outros, cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião. Nega para um filho hoje, de 7, 6 anos de idade, pegar no celular para você ver o problema que você arruma dentro de casa. Eu estou errado? Eu estou sabendo de meninos aqui ainda da igreja, na idade infanto-juvenil, que antes de ter um celular, eles eram linkados, a célula eram linkados, a igreja linkada. Agora, meu filho, dentro do culto estão no Facebook, batendo papo e conversando, e nem estão muitas vezes nos cultos. Perderam a conexão, entraram no mundo de realidade virtual, e os relacionamentos deles que se tornaram cada vez mais fechados. Foi assim, para poder fazer o acampamento. 5 meninos e 13 meninas, se eu não estou enganado, 18 ao todo, é isso? Assim, ai, não quer ir, ele não quer ir. Ele não quer ir, o caramba. Quem manda na casa é quem? É ele ou é você? Olha o versículo 4 de Isaías 3. Os meninos é que estão governando a casa. E se não der um celular com 4G, e se... melhor que seja um iPhone, então daqueles com Android top, sabe o que eu estou falando? E já com pacote de dados, porque afinal de contas eu tenho que ser descolado com os meus amigos. E o pai frouxo, a mãe frouxa, que não é o caso aqui, vai dar tudo o que ele quer, porque se ele não der, o menino entra em parafuso, em desespero. No Antigo Testamento não foi diferente. Você pega lá o caso de Davi, rei Davi, um fantástico guerreiro, mas um pai relapso. Quem sou eu para falar de Davi aqui? E você pode me achar quadrado, o problema é teu. Eu vou continuar quadrado, você vai ter que me engolir redondo. Davi, um pai relapso, vamos falar a verdade, os filhos, ver filho estuprar a irmã, ver filho deitar meio-dia com as suas esposas, eu não sei nem por que plural, mas com as suas esposas, ao meio-dia e não faz nada. Não vou fazer nada porque ele pode ficar muito ferido comigo e ele pode não querer mais me amar, então vou dar tudo para ele, para Absalão, vou dar tudo para os meus filhos. Alma desgovernada de um filho governando um lar em desordem, mandando no pai e na mãe. O que dizer de Eli, o profeta? Os seus filhos, filho de profeta, estavam o tempo todo lá tendo transando com as mulheres dentro da igreja. É isso que estava acontecendo, em última análise. Vivendo na pornografia com as mulheres dentro da igreja, roubando das pessoas dentro da igreja, mas meu pai é o profeta Eli. Isso é só no Antigo Testamento. E nos dias de hoje, eu fui ministrar 2 dias ali em São Lourenço. Estão me ouvindo ainda? 2 dias. E lá tinham mais ou menos 20 adolescentes. Dentre os 20 adolescentes, 3 dos 20, filho de pastor. Droga, crack, pornografia aos 7 anos de idade. Na internet, porque o paizão, a mãezona, colocou um computadorzinho só para o filho dentro do quarto, para ele ter a intimidade dele. Crianças com 14 e 13 anos de idade. Sabe o que é isso aqui, amados? O que é isso? Cortando os pulsos, tentando suicídio. O menino agora, essa semana, de uma determinada cidade, de uma igreja que é de nosso convívio,
reuniu a família toda, um adolescente, e falou: tenho uma notícia para dar para vocês, muito importante. E reuniu o pai, membros de igreja, líderes da igreja. E a notícia é a seguinte: faz 5 meses que eu estou me relacionando com outro rapaz. Eu gosto de homem. E eu vou ficar com ele. E aí os pais querem cair de machado, e é um absurdo. Sabe o que a gente tinha que fazer? Jogar a cara no chão, rasgar as nossas roupas, jogar cinza sobre a cabeça e começar a nos arrepender. Isso também não dá desculpa para jovem e adolescente. Entende o que eu estou querendo falar? Né? Olha, ele está falando, vou fazer mesmo porque a culpa é dele, é tua também. Vocês estão me ouvindo, amados? Como eu disse, na nossa igreja tem acontecido esses casos porque não é diferente. Eu vejo dificuldade de se estabelecer relacionamentos entre adolescentes dentro da igreja e jovens dentro da igreja, porque tem a atração dos colegas lá do mundo e o negócio ferve. Ferve, quando eu digo ferve, você sabe o que eu estou querendo dizer. Que eu já nem sei dançar funk, ainda vou fazer um curso de dançarino de funk. Porque o negócio ferve lá. E chega na igreja, parece até a Madre Teresa de Calcutá e o não sei como é o nome de um homem muito sereno, e o Gandhi. Serenos. Mas lá na rua, aí você fala: caraca, é a mesma pessoa que está ali, bicho. Não é aquela pessoa calminha, quietinha. Você vai cumprimentar, faz assim com a mão, nem tem braço, faz o Horácio. E lá fora, mano, o troço pega. Aí eu falo: o que está acontecendo? A ausência de ordem por parte dos pais. Tem adolescente da nossa igreja hoje, por favor, você que é pai e mãe, eu não sou o responsável pelo seu filho. Entrando em sites, como é que eu ia falar? Não é demoníacos, não. Eu falei até com a Damares esse nome, não é Ai, agora fugiu o nome. Não é demoníaco. É que fala do capeta mesmo. Descaradamente. E eu olhei lá o Facebook de alguns adolescentes da igreja, curtiu e ainda comenta e compartilha. Não há uma postagem falando de Jesus Cristo. Se nós não acordarmos, amados, o diabo não precisa pegar ninguém lá fora, já está aqui dentro. Na minha vida, na sua vida como líder, como responsável. É horrível ter que falar isso. A primeira é transferir a responsabilidade dessa lista. Eu só quero falar 2 ou 3 coisas para não falar muito e não encher a paciência de vocês. A segunda é deixar que o lar seja governado por uma alma desgovernada. Não, mas isso não acontece. Eu acabei de falar para vocês. Tem filhos de pastores internados porque tentaram suicídio. Sabe onde é que começou? Não, ele gosta muito de um jogo que é tremendo. Interativo. Altamente interativo. É o RPG. Alguém sabe o que significa RPG? Hã? O pessoal está até... Se eu pegar no celular para olhar, ele vai me matar aqui para ver o que é, né? As crianças entram naquilo ali, mas qual o problema? Não tem problema nenhum. É só você entregando o governo da vida, da alma, da sua família, nas mãos de demônios. O senhor está exagerando, estou exagerando. Conversa comigo em particular, que eu vou te citar 2 casos só para você pensar, você ter certeza de que eu não estou de exageros e nem de absurdos. Começa com aquilo ali. Daqui a pouco é o post de não sei em quem, é a post de não sei o que lá, sabe? Vai entrando, a coisa vai ficar, nós vamos ficando completamente confusos. O que realmente é de Deus e o que não é de Deus? Aconteceu isso no tempo do profeta Elias. O povo já não sabia mais o que era Baal, o que era Deus. Elias teve que dizer, se o Senhor é Deus, seguiu, se for Baal, seguiu também. O povo falou assim,
povo ficou olhando, não falou nada. Aí Elias teve que falar, por onde cai fogo, esse é de Deus, o que não cai não é de Deus. Aí o povo falou, essa palavra é boa. O povo estava tão confuso que não sabia mais quem era Deus, Jeová, e quem era Baal, um Deus falso. Tanta confusão no meio das famílias. E Deus teve que vir com uma intervenção sobrenatural, para mostrar qual era o verdadeiro Deus, o único que deveria ser temido e adorado, amados. A coisa é grave. Quantos já ouviram falar do Deus, entre aspas, ou Deus com D minúsculo, Moloque? Moloque. Dificilmente alguém ouviu falar. Mas era um Deus da antiguidade, que era construído em uma peça imensa de bronze, e as mãos assim, ó. O Moloque significa sacrificador de crianças. E era colocado brasas embaixo daquelas mãos de bronze, e aquele bronze ficava incandescendo, sabe? Sabe o que eu estou querendo falar? Ficava o bronze vivo, em brasa, o bronze ficava incandescente. E eles vinham ali, amados, e colocavam crianças em cima daquelas mãos, sacrificando a Moloque, um verdadeiro absurdo. Sabe quem que fez isso? O filho de Salomão, Manassés, rei de Israel, crente. Dizem os estudiosos que Salomão fez a mesmíssima coisa. Pegar uma criança e oferecer nas mãos de um Deus que nem Deus é, que ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, que vinha com a sua glória e todas essas coisas. E ofereceu uma criança em sacrifício. Quem concorda comigo que isso é um absurdo? O restante não concorda, né? É bom matar mesmo criança. Mas hoje existem muitos de nós que estamos dando nossos filhos para Moloque. Quando você diz, meu filho, eu não tenho tempo para te dar tudo o que mais ele precisa. Eu não tenho paternidade para afirmar o seu caráter, tudo o que mais ele precisa. Mas eu vou te dar iPad, iPod e iPod. Dá tudo para o filho, se endivida. Deixa o filho mergulhar no mundo satânico dos jogos, aonde eles perdem um sono, levantam 3:30 da manhã para jogar, mas não levanta 8 da manhã para estudar. Eu estou falando isso porque eu sei o que eu estou falando, eu não estou achando, eu estou afirmando. Que tem crianças, adolescentes levantando 3 horas da manhã para jogar contra pessoas de outro país, alguns jogos, online. Demoníacos. Com cenas de sexo explícito, morte, invocação a demônios, etc, etc. Eu sou quadrado mesmo, né? Muito antiquado. Terceira coisa para terminar, antes que você desfaleça. Mas essa lista. Qual é a razão da desordem? É que eu, falar para mim aqui, Eduardo, ou Fiamma, ou Eduardo e Fiamma, não sermos fonte para a família da palavra e do testemunho de Cristo. Amados, tem um texto na palavra que me deixa com Efésios capítulo 6, vocês lembram? De 1 a 4. Que me deixa com borboletas no estômago, me dá até um desarranjo muitas vezes. Senhor, será que eu estou sendo referência para as minhas filhas? Elas sabem que eu erro. Elas sabem que eu falho. Mas elas sabem que também acerto. Que às vezes é duro para mim ter que pedir perdão, ainda mais ter que pedir perdão para filho. Eles também erram, para que eu vou ficar pedindo perdão? Eu tenho que pedir. Desculpas, perdão, o que você quiser falar. Mas quando você lê Efésios, quem está me ouvindo ainda? Me dá mais 10 minutinhos só, 10 minutos. Efésios capítulo 6, de 1 até 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Quantos pais dizem amém sobre isso? Aí o pai chega para o filho, está aqui na palavra, Efésios 6, 1. Honra teu pai, versículo 2, e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí a gente enche a boca e fala para os filhos, olha, você quer viver muito?
Quer ser abençoada, Mariana? Honra aí, Dedé e Cici. Honra os dois. Obedeça a eles no Senhor, para que você seja de longos dias sobre a face da terra. Agora, vê o seguinte versículo. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Uma vez eu fui falar com um pai, aí ele falou, mas pastor, está escrito na Bíblia, meu filho me pediu, eu tive que dar porque ele ficou com raiva. Hã? É porque na Bíblia diz para vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Quando eu disse não para ele, ele ficou muito irritado. Eu falei, ô irmão, pelo amor de Jesus, tem misericórdia. Sabe o que significa isso? Quando um pai, quando um responsável, não edifica, não ensina, não faz fundamentações sobre a vida dos filhos, segundo a palavra de Deus e o temor do Senhor está ali embaixo, mas criais da disciplina e demonstração do Senhor, ele empurra o filho para o juízo de Deus. Quem está me ouvindo? Empurra o filho para a ira do Senhor, para a ira divina. E Deus vai pedir conta. Lembra do Salmo 127 que eu abri a palavra? Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão. Desculpa falar que eu estou terminando mesmo, eu falei 10 é 10 mesmo. A vida rasa e o mau testemunho de uma liderança de casa empurra o filho, a família inteira, muitas vezes, para o caminho da destruição. Famílias desintegradas experimentam essa desintegração porque falta ordem, porque falta a palavra de Deus dentro de casa. E vamos ser sinceros. Sincero vem da palavra sinecera, sem cera, que era usada para passar nos mármores para esconder as rachaduras. Jogavam cera quente e depois escovavam. E quando era para vender o mármore, queriam um mármore mais caro, o de maior preço, eles iam com o fogo e jogavam em cima do mármore. Se tivesse cera passado nas ranhuras, nas fissuras, nas rachaduras do mármore, a cera derretia e aquele mármore todo era considerado de péssimo valor. Amados, nós precisamos ser pessoas sem cera. Precisamos ser pessoas que permitam que o fogo da palavra prove a nossa superfície e prove também o nosso interior. Eu posso ouvir um amém? E derreta dali toda a cera que esteja tapando, esteja nos enganando e enganando outras pessoas. Precisamos ser pessoas sem cera. A questão é, o que a gente precisa fazer? Eu diria pelo menos 2 ou 3 coisas. Primeiro, nós precisamos reassumir o controle. Eu não tenho medo de chegar com as minhas filhas, embora elas tenham 18, 20, 24 e 30 e pouco. Eu não tenho medo de chegar com as minhas filhas e falar, filhas, me perdoem. Eu errei nisso, eu errei naquilo outro, eu não fui bom testemunho nisso, mas quer saber de uma coisa? Me perdoem e chega. Vamos parar com isso dentro de casa, eu estou reassumindo esse controle. Eu não tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de deixar a coisa progredir de tal maneira que quando eu olhe, cadê a minha responsabilidade? Cadê a herança do Senhor que Ele deu para que eu cuidasse? Cadê? Você imagina? Amado, você está me ouvindo ainda? Só mais 3 minutos que eu tenho. Você imagina Deus chegando aqui e falando, Sérgio, Jennifer, cadê o Gabriel e a Marielle? Vim prestar contas com vocês do empreendimento que eu entreguei nas suas mãos, que era fazer deles uma bênção para as nações. E ele chega e diz assim,
Deus, eu não sei. Eles se rebelaram, eles não sei o quê. Não adianta falar isso. Mas você estava presente na vida deles? Você investiu tempo de qualidade? Não, mas eu estava na tua obra. E pior que eu não estava em obra nenhuma. Pior é quando troca uma festa julina, ou o culto do Senhor por uma festa julina. Quando troca, entendam, aquilo que não edifica, que tem o seu lugar, que pode ser um prazer, por aquilo que é essencial, que é a palavra de Deus que diz em Hebreus 10, 25, e não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas fazendo advertências uns aos outros. E quanto mais a gente vê que o dia da volta dele se aproxima, ele está voltando. Se você acredita ou não, é problema seu. Se eu acredito ou não, é problema meu. Mas ele está voltando e ele vai pedir contas da sua, dele, herança. E aí, o que eu vou falar? Deus, olha, perdi a Ada para o mundo porque não investi tempo nela. Eu estava na tua obra, perdi a Madai, né, e a Damares também, e a Márcia também. Eu tentei fazer alguma coisa boa, não fiz o meu melhor, fiz o que eu pude. Isso não vai funcionar diante de Deus. Vamos ficar de pés. A gente precisa reassumir isso. Eu tenho certeza de uma coisa, absoluta certeza. A bênção da igreja, a bênção do país, a bênção da nação, para ser curada, está numa família que toma uma posição séria diante de Deus. Muito séria. Cuidado com o que você está deixando governar a sua casa. Porque tem muitos filhos que estão em perigo nesta congregação aqui, chamada Igreja da Paz de Volta Redonda. Vá checar, vá a fundo, investigue, fica lá. Cuidado com as liberdades que você está dando para que elas não se acabem tornando um laço de morte na vida de um filho. Estejam atentos. Vamos orar? Podemos orar? Será que nós podemos mudar aquilo que precisa ser mudado? Será que talvez a gente não precise derrubar algum altar que nós permitimos que tenha sido levantado na nossa casa? E será que a gente não precisa construir a nossa casa, ou na nossa casa, um lugar agradável para Deus? Podemos orar? Curve a sua cabeça onde você está. Quem está ouvindo essa palavra aqui hoje à noite? E diz, eu sou essa pessoa, eu preciso, eu não quero só ouvir essa palavra, eu quero colocá-la por prática na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero que a minha casa, começando dentro de mim, seja agradável a Deus. Eu vou observar, vou reformar o que tiver que ser reformado. Eu vou derrubar o que precisar ser derrubado. O altar que precisar ser derrubado. O altar que precisar ser restaurado. Eu vou fazer o que for necessário. Eu não vou ficar só com essa palavra no ouvido. Vai ser mais uma palavra de domingo? Não. Vai ser um momento de tomada de decisão. Quem diria isso? Levante sua mão, e se você realmente crê assim, eu queria te convidar com todo respeito, com todo carinho, para vir aqui à frente e recebermos uma oração aqui juntos, em nome de Jesus. Eu estou com tanta fé que eu sei que esse altar hoje vai se encher de pessoas. Acho que não vai faltar uma pessoa aqui, em nome de Jesus. As nossas famílias não vão ser devoradas por Satanás, em nome de Jesus. Nós vamos tirar os enganos, a confusão, a desordem. Nós não vamos deixar que o governo do nosso lar seja feito, governado pela alma de uma criança. Nós vamos trabalhar na alma dos nossos filhos em nome de Jesus. E vamos trabalhar primeiro na nossa.
para que nós sejamos honra, referência, bênção na vida de qualquer pessoa, mas começando dentro de casa. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Se você precisa dessa oração, eu quero orar por você. Agora eu quero falar uma coisa para quem está aqui. Se você está aqui, você talvez pense, oh, isso ainda não é para mim, eu não tenho essa situação, não tenho aquela. Você vai ter. Vai constituir casa, família, lar. Então eu estou te convidando também, em nome de Jesus, para colocar o seu lar e a sua família, para observar o que está acontecendo e não deixar que entre isso dentro de você e na família que você vai constituir, ou está para constituir. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida, como pai, como líder na minha casa. Tenha misericórdia de mim, Pai. A pressão é tão grande, Deus. As ofertas são são inúmeras. As armadilhas são tantas, os laços são tantos. Pai, me ajude a fugir do laço do passarinheiro. Me ajude a não perder, ó Deus, o foco. Me ajude, Senhor Deus, a ser fiel a essa igreja, leal a essa igreja e falar para essa igreja aquilo que ela precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir muitas vezes, Pai. Me perdoe, ó Deus, se eu falei alguma coisa, me perdoe os irmãos se eu falei algo que os feriu de maneira errada, se foi de forma errada, Pai, mas o Senhor conhece o meu coração e o desespero e a angústia da minha alma em ver tantos adolescentes e crianças fazendo aquilo que vai destruindo, ó Deus, a sua chama, a presença de Deus na vida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude como líderes e autoridades, ó Deus, a retomar rédeas do lar, ó Pai, da educação. Me perdoe, ó Deus, nos perdoe se estivermos transferindo responsabilidades e culpas daquilo que é minha responsabilidade, Pai. Ó Deus, vem com cura sobre nós aqui nessa noite, com tomadas de postura, de posicionamento, Pai. Ó Deus, que a nossa casa seja de fato e de verdade, de uma vez por todas, um lugar agradável ao Senhor, ó Pai. Aonde não haja, ó Deus, dupla face, ó Deus, uma coisa aqui, outra coisa dentro de casa. Ó Pai, em nome de Jesus, retira de nós isso, Pai. Tira toda a cera com o fogo da Tua palavra, com o fogo do Teu Espírito, para que apareça aquilo que precisa ser trabalhado, desconstruído, para poder ser reconstruído, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, ó Deus, dessa mãe, que às vezes está sozinha cuidando da casa, o marido não quer nada com Deus. Ó Pai, não deixa ela se enganar, entregar os pontos. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim e de outros pais que estão aqui, que às vezes deixamos o governo da casa para a esposa, ó Pai, ou deixamos os filhos ter todas as suas vontades satisfeitas, quando nem todas elas edificam, muitas delas destroem. Pai, em nome de Jesus, tem adolescentes da nossa igreja em grandes perigos, ó Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que não sejamos conhecidos por igreja, ó Deus, onde aconteceram tragédias familiares, mas sejamos conhecidos por uma igreja onde aconteceram milagres e em nome de Jesus, Pai. Não por mim, ó Deus, mas pelo Senhor. Trabalha no coração de cada família aqui, ó Deus, aqui representadas que não estão. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu coloco tudo isso diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça salvadora de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que você pegue essa palavra que foi trazida hoje, peneire ela, jogue fora aquilo que você entendeu que não era bíblico, mas aquilo que você ouviu que veio da parte de Deus, obedeça.
seja quebrantada em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração específica e particular, após essa palavra, pode me procurar aqui no altar e o pastor Sérgio. Deus abençoe você. Se você puder abraçar umas 2 ou 3 pessoas e dizer para ela que o lar dela é propriedade de Deus, em nome de Jesus. E aplauda o Senhor depois disso, tá bom, amado? Deus abençoe vocês.